Pessoal, só para confirmar, todo mundo já apresentou o artigo, né? Sim, né? Todo mundo que está aí já apresentou, né? O quê? Calma o quê? Boa noite. Sim, acho que a turma de planejamento a gente já fechou as apresentações, né? Todo mundo apresentou. Muito bem, show de bola. Vamos continuar então o nosso conteúdo, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E hoje, na verdade, eu quero fechar essa parte do, dos experimentos com efeitos aleatórios, tá? Então, só para lembrar aí, a gente viu. Ué, ah, peraí, Bernardo perguntou como é que foi. As apresentações e os artigos para te mandar por e-mail, né? Desculpa. Sim, é para mandar por e-mail. Por favor. Né, professor? Oi? Dupla mandar, né? Como é por e-mail, né? Não muda, só precisa um, né? Não, é por e-mail, tá? Né? Não mudou, não. Deixa eu colocar Não, aqui só uma pessoa da dupla que precisa enviar, então, né? Por e-mail, não precisa ser as duas. só. Não, na verdade, assim, é só mesmo para eu ter guardado, tá? Mas a avaliação vai ser só pela apresentação mesmo, é só para eu guardar isso, porque, enfim, tem alguns artigos que foram bem interessantes, tá? Mas se vocês puderem me mandar, eu agradeço, para eu poder salvar. Show de bola, Isaac, manda sim, por favor. Então, ó, lembrando, tá, pessoal? A gente falou de dois modelos com efeitos aleatórios, tá? A gente falou daquele. Bom, lembrando, efeitos aleatórios, no modelo ANOVA, a gente usa quando os níveis do fator, eles são, na verdade, uma amostra dos níveis de interesse. A gente tem uma população maior de níveis. E aí a gente viu que nesse caso a gente vai modelar o efeito desse fator como sendo uma variável aleatória e o que a gente vai estimar são os parâmetros da distribuição dessa variável aleatória, tá? Então, no caso mais simples, em que a gente tinha um único fator, né, cujo efeito era aleatório, a gente modelou usando essa forma funcional aqui do modelo linear, tá? E nesse caso, o que muda, né, em relação ao modelo de efeitos fixos? A gente vai ter duas variáveis aleatórias. Uma que é o erro aleatório e a outra que é o efeito do fator de interesse. As duas, né, a gente vai assumir uma distribuição normal com média zero e o que a gente vai estimar é a variância dessas quantidades. Então, a variância da observação y e j, ela vai ser a soma da variância do efeito do fator, que é o sigma ao quadrado tal, mais a variância do erro, que a gente está denotando aqui pelo sigma ao quadrado. Então, são as nossas componentes de variância. E uma coisa bem interessante aqui a gente não vai fazer mais estimação pontual para os efeitos do fator. Por exemplo, qual que é o valor estimado de tal 1, que é o efeito do tratamento 1? A gente não vai ter isso, porque a gente não estima mais essas quantidades, né? O que a gente faz é estimar essas variâncias e intervalos de confiança para essas variâncias. A gente falou um pouquinho da relação, né, da covariância, da estrutura de variância e covariância dos y e j nesse modelo, a gente falou sobre isso. Então, aqui, nesse modelinho mais simples, por exemplo, como que vai ficar a covariância entre as observações, né? A gente fala que as observações que estão dentro do mesmo tratamento, né, dentro do mesmo nível do fator, elas são dependentes, mas se eu comparo observações em níveis diferentes do fator, elas são independentes, a covariância vai ser zero. E uma coisa que funciona em todos os modelos de efeitos aleatórios, tanto os que a gente já falou quanto os que a gente vai falar hoje, é que o cálculo da soma de quadrados é feito da mesma maneira, tá? Então, usando o mesmo raciocínio, tanto a soma de quadrado dos tratamentos quanto a soma de quadrado do erro. Isso não muda, tá? Então, a coluna da soma de quadrados e dos graus de liberdade não muda em relação ao modelo de efeitos fixos. O que muda é a forma de calcular os quadrados médios das estatísticas F.
E agora, para avaliar se o fator é significativo, a gente vai avaliar se a variância dele é diferente de zero, né? Se existe uma variabilidade na resposta significativa devido ao efeito do fator, tá? Então, essas hipóteses aqui que a gente vai testar e a gente definiu, né, como que fica a nossa estatística F, no caso desse modelo com um único fator aleatório, e a gente também falou sobre como que a gente estima essas variâncias, a estimação pontual e intervalar delas, tá? Então, a estimação pontual, por exemplo, nesse modelo de efeitos aleatórios com um único fator, vai ser o quadrado médio do erro, como uma estimativa da variância do erro, e quadrado médio dos tratamentos menos quadrado médio do erro dividido por n, onde n é o número de réplicas, para as variâncias aqui, para a variância devido ao efeito do fator. Tá? Então, a gente tem uma estimação pontual a partir do momento que a gente calcula esses quadrados médios e a gente tem também um intervalo de confiança, por exemplo, para a variância do erro e um intervalo de confiança para a proporção entre a variância devido ao efeito do fator pela variância total. Né? Então, o que a gente quer saber, aquele fator, percentualmente, quanto que ele contribui para a variância total da resposta. Essa contribuição é significativa ou não? E aí a gente faz o teste F, faz a estimação pontual e faz a estimação intervalar para ter uma noção. A gente fez um exercício, na verdade eu fiz um exemplo em sala com vocês, e a gente resolveu, né? Eu lembro que depois eu deixei o exercício e a Pérola, eu acho, se eu não me engano, resolveu aqui em sala mostrando para vocês. Aliás, agora eu não lembro se esse foi a pé, mas enfim, né? A gente tem, todo dia tem um colega aí que está resolvendo exercício para gente. Eu conto com vocês hoje para alguém também resolver o exercício da aula, tá? No final da aula. E aí, gente, continuando, né? Isso foi o primeiro modelo de efeitos aleatórios. O segundo modelo é uma adaptação do experimento fatorial. Aí a gente falou particularmente do experimento fatorial com dois fatores. Como que a gente resolve essa situação no caso em que os dois fatores são aleatórios. E a gente viu como estender isso para mais de dois fatores. Então, aqui eu tenho. Primeiro, eu tinha uma situação em que eu tinha um único fator aleatório, meu modelo era um único fator. Agora, eu tenho dois fatores aleatórios, dois ou mais. E aí, que seria um caso particular, né, do experimento fatorial. E aí a gente viu que a gente vai ter componentes de variância. Um componente de variância para cada fator que eu estou estudando, que eu estou assumindo como sendo aleatório, e a componente da interação. Tá? Então, de acordo com esse modelo aqui, tal I, beta J, tal beta e J são todos efeitos aleatórios, e o epsilon é o erro aleatório. Então, a variância do Y e J vai ser a soma dessas variâncias. Né, que é o que a gente tem aqui. Então, eu vou ter a variância devido ao efeito do fator A, devido ao efeito do fator B, devido ao efeito da interação, e a variância devido ao efeito, né, que não é explicado por eles, que é a variância do erro. E aí a gente vai testar essas hipóteses agora, no caso, tanto para os efeitos principais quanto para a interação, a gente vai testar a hipótese de que a hipótese nula de que a variância associada é igual a zero. E aí, uma coisa que a gente viu aqui, da mesma maneira, a soma de quadrados a gente calcula da mesma forma, mas os quadrados médios a gente viu que mudam nesse modelo aqui, em que eu tenho mais de um fator aleatório, tá? A forma de estimar esses quadrados médios, ela vem dos valores esperados, né? Então, o que que a gente tem? A gente comentou isso em sala, né? Qual que é o quadrado médio do fator A, o quadrado médio do fator B, o quadrado médio da interação AB e o quadrado médio do erro, tá? Então, esses valores esperados, eles vão ser funções dos parâmetros desconhecidos do modelo, que são os parâmetros que a gente quer estimar. E a gente viu que pela relação entre eles, se eu quero, por exemplo, avaliar o efeito da interação, o efeito da interação, tá? Ele é determinado por essa variância aqui, sigma ao quadrado tal beta.
Então, para eu avaliar se essa interação se essa variância é significativa, né, a gente pode comparar o quadrado médio da interação com o quadrado médio do erro. Então, usando o mesmo raciocínio, para a gente avaliar tanto o efeito do fator A quanto o efeito do fator B, a gente não faz mais aquela comparação com o quadrado médio do erro que a gente fazia no modelo de efeitos fixos. A gente vai comparar com o quadrado médio da interação, né? Porque o que sobra nessa razão, o que vai diferenciar o numerador e o denominador, é justamente o componente que está envolvendo a variância que a gente quer testar. Então, a gente viu, para testar o efeito do fator A, eu comparo o quadrado médio do A com o da interação, e para testar o efeito do fator B, eu comparo o quadrado médio do fator B com o quadrado médio da interação. E os graus de liberdade da estatística F, né, que é a estatística de atribuição, a estatística de F0 sobre H0, eles vão ser grau de liberdade do numerador, grau de liberdade no denominador. Então, no denominador aqui, a gente vai ter sempre os graus de liberdade da interação. E aí, fazendo a conta inversa aqui, né, eu tenho o valor esperado do quadrado médio como sendo uma função das quantidades desconhecidas que eu quero estimar. Então, se eu resolver esse sistema de equações aqui, assumindo que eu tenho o quadrado médio esperado, o quadrado médio do erro, o quadrado médio dos fatores, eu obtenho estimativas pontuais para essas quantidades desconhecidas. Então, qual que é o valor estimado da variância do erro, o quadrado médio do erro, né? E se eu substituo o quadrado médio do erro nas equações em cima e vou resolvendo o meu sistema, considerando que as minhas variáveis desconhecidas são esses parâmetros desconhecidos, eu chego nessa solução aqui, né? Nas estimativas pontuais para as variâncias. E aí a gente tem como estimar essas quantidades. A gente viu que é muito interessante a gente fazer isso. Uma aplicação bem bacana para análise de sistemas de medição, repetibilidade e reprodutibilidade. Então, eu quero saber quanto da variação da minha medida vem do operador que está medindo, quanto dela vem da variabilidade do processo, porque as peças são diferentes entre si. Então, quanto que o meu sistema de medição contribui para a variação total? Aí eu fiz um exemplo com vocês falando sobre essas fontes de variação, sobre alguns conceitos, né, de avaliação de sistema de medição. E aí a gente viu como aplicar, né, esse tipo de modelo aqui, um tipo de aplicação que a gente tem. Foi esse exemplo dos operadores, tá? A gente vai voltar nesse exemplo hoje, só que numa situação diferente. A gente vai revisitar esse exemplo, mas fazendo uma suposição de que a gente tem um modelo misto aqui, que é o que a gente vai ver de novidade hoje. E toda essa comparação das variâncias, ela parte dessa decomposição da variância aqui, né? Então, eu falo, a variabilidade total da minha medida, da minha característica que eu estou avaliando, ela vem, no caso, né, do nosso experimento RR, da variância devido às peças, mais a variância devido aos operadores, mais a variância da interação entre peça e operador e a variância do erro. E aqui, nesse contexto desse experimento, né? Assumindo aqui que eu estou medindo 20 peças, eu tenho 3 operadores e eu tenho 2 réplicas. Então, cada operador mede a mesma peça 2 vezes. Tem variabilidade aí que não é uma variabilidade que de fato existe no meu processo, né? Se eu tenho a mesma peça e a medida dela varia ao longo das medições, essa variabilidade ela vai para o sistema de medição. Então, se eu tenho o mesmo operador medindo, ela vai para a variância do erro, porque é a variação das réplicas. Se eu tenho diferentes operadores medindo a mesma peça, isso vai para a variância entre os operadores. Então, eu vou pegar toda a variância que eu tenho aqui nesse conjunto de dados, eu vou decompor, tá? Nessas fontes aqui, eu vou estimar quanto vem de cada fonte. Então, a variância do erro, sigma ao quadrado, a gente fala que é a variância da repetibilidade, e a variância que envolve o componente operador, que é a soma da variância do operador e a variância da interação, vai para a reprodutibilidade. A soma delas é sistema de medição. Então, a única componente que não é sistema de medição é o sigma ao quadrado tal, que é a variância das peças. Existem diferentes peças e vai existir uma variabilidade devido ao processo. Tá? E aí a gente fez algumas análises aqui
e calculou, né, a tabelinha nova, considerando aquela relação dos quadrados médios, das estatísticas F, que agora a gente calcula um pouco diferente, e a gente fez também as estimativas das componentes de variância. Né? No caso aqui, uma coisa curiosa é que a estimativa da variância da interação foi negativa, que é uma coisa que não tem sentido lógico, mas pode acontecer, né? E aí, isso acontece normalmente quando aquela componente ali, aquele fator não é significativo. Então, a sugestão é você rodar o modelo de novo sem aquele termo e recalcular essas componentes de variância, as estimativas. E aí a gente fez isso, né? Calculou no R, comparou, tirou a interação do modelo, rodou o modelo de novo, e calculou as componentes. Então, aqui, por exemplo, a gente viu que da variância total, 10,25 vem das peças, 0,01 vem dos operadores, é muito pequena a contribuição do operador, a interação é zero. Então, a variação total do sistema de medição, que é a soma da variância do erro e do operador, dá 0,89, que corresponde a 8% da variância total, né? Beleza, aí eu deixei um exercício para vocês fazerem nessa aula. Deixei não, na verdade, vocês fizeram durante a aula o exercício e a gente corrigiu. Eu não lembro quem resolveu esse. Mas enfim, tá, gente? Eu tô anotando todo mundo que tá resolvendo exercício, tá? Porque, como eu falei para vocês, uma parte da nota na segunda vai ser de participação, tá? Então é isso. O Vitor falou: que isso, só conseguiram entrar agora. A professora tá com esse cabelão bonito. Uhul! Obrigada, Vitor. Pois é, Vitor. Grande evento é dar aula, né? A gente até arruma o cabelo, põe um brinco. Grande evento da quarentena. Isso aí, obrigada. Então, aí o que a gente vai falar de novo hoje? A gente vai falar do modelo misto. Peraí, eu desativei meu microfone. Deixa eu ver como está a nossa sala, o chat. Todo mundo está quietinho no chat. 12 pessoas na sala. Professor, a gente tá prestando atenção, é por isso. Não, beleza, gente. Ótimo. Vamos lá. Bom, nossa, tem um negócio que tá em cima da minha tela aqui. Beleza. Modelo misto. Não tô conseguindo enxergar o que está escrito na minha tela, porque tem um troço aqui na frente. Peraí, tá, gente? Modelo misto com dois fatores. Gente, para quem ainda não pegou esses slides, tá? Não tem como arrastar? Acho que não, João Pedro, porque quando a gente compartilha a tela, ele bota lá na parte superior, ele bota uma barrinha laranja. Você está compartilhando sua tela. Essa barrinha eu acho que não dá para trocar. Aquelas outras que aparecem na tela dá para trocar. Eu fico arrastando elas aqui também. Tem como clicar com a seta, não? Do teclado? Pra ir passando? Ah, tá. Acho que sim. Não É. consigo. Ah, mas não, tudo bem. Não tem problema. Deve ter como configurar, mudar de lugar, né? Mas enfim. Beleza, gente. Então hoje a gente vai falar do nosso último modelo com efeitos aleatórios, pelo menos assim, nesse contexto. É o modelo misto, tá? Então, o modelo misto, a ideia é que a gente vai misturar. A gente vai ter fator fixo e fator aleatório no mesmo modelo, tá? A gente vai tratar do caso com dois fatores, mas de forma análoga, a gente pode trabalhar com mais de dois fatores, tá? Todas as definições aqui, elas se aplicam se a gente ampliar o nosso experimento para mais fatores. Então, vamos supor o experimento com dois fatores em que a gente tem o fator A como sendo fixo e o fator B como sendo aleatório, tá? E aí a gente vai ter um modelo misto, que vai misturar essas duas componentes aí. Então, o fator A, né, eu vou determinar o efeito dele pelo tau I,
fator B, o efeito dele pelo beta-J e a interação tal beta e J, tá? Então, o efeito tal I, ele é fixo. Então, a gente mantém aquela suposição de que as somas dos tal I's são iguais a zero, tá? O beta-J é um efeito aleatório, então, da mesma maneira como a gente está tratando os efeitos aleatórios, a gente vai assumir, né, que ele segue uma normal, com média zero e variância sigma ao quadrado beta. E a interação tal beta, que vai misturar o efeito fixo e o efeito aleatório, ela também vai ser uma componente aleatória, tá? Ela vai ter distribuição normal com média zero, e a variância dela vai ser a variância, a gente vai chamar isso de variância sigma ao quadrado tal beta, que é a componente para a qual a gente vai fazer o teste, multiplicado pela razão A menos 1 e A, tá? Então, essa razão, basicamente, o que ela faz? Né? Quanto maior o número de níveis do fator A, que é o fator fixo, mais próxima essa razão vai ser de 1, tá? E se eu tenho um número menor, né? Quando eu tenho menos níveis, essa razão vai ser menor do que 1, e aí vai ter uma compensação diminuindo essa variância, tá? Essa multiplicação por A menos 1 dividido por A é uma forma de fechar as contas para o valor esperado dos quadrados médios, tá? Eu não estou fazendo essas contas com vocês, mas assim, tem no livro, tá? Tanto no livro do Montgomery como no livro do Casella, que são os livros que eu indiquei, a gente só fez essas contas para o primeiro experimento, que era o experimento de efeitos fixos com um fator. Porque é um monte de continha, eu acho, assim, enfim, eu também tenho dificuldade de trabalhar essas questões que eu faria no quadro, ficar colocando isso aqui em slide, tá, gente? Então, assim, de toda forma, é uma adaptação do nosso curso para o nosso curso online, tá? Eu estou tentando fazer uma coisa mais aplicada, mas tem todas essas contas lá, se vocês quiserem olhar, e se alguém tiver dúvida, enfim, tá? E o epsilon e JK é o erro aleatório também. Então, aqui a gente vai ter 3 componentes de variância que a gente vai estimar: do fator B, da interação e do erro aleatório, tá? Uma outra definição que a gente tem para esse modelo, além da definição de que a soma dos tal i's é igual a zero, porque ele é um efeito fixo, a gente vai ter também uma soma que envolve os termos de interação, que ela vai ser igual a zero, tá? Então, se eu somar os termos de interação, eu vou ter tantos termos de interação quanto combinações possíveis entre o fator A e o fator B, tá? Então, se eu tenho A níveis do fator A, B níveis do fator B, eu vou ter A vezes B componentes tal beta, tá? E aí, o que eu tô falando é que se eu somar esses tal beta, essas componentes de interação, nos níveis do fator A, isso vai dar zero, tá? Então, para qualquer J, para qualquer nível do fator B que eu fixar, eu somar as componentes, os elementos da interação para os níveis do fator A para aquele J, isso vai dar zero. Isso é uma outra, de certa forma, restrição do nosso modelo, tá? Porque, da mesma maneira, quando eu assumo que a soma dos TAUIs é zero, eu estou restringindo, né, de certa forma, o nosso modelo. Eu estou falando, olha, eu não preciso de ter A valores de TAUIs, eu preciso estimar menos 1 valores, né, que o outro vai ser determinado. Então, isso faz com que o modelo seja chamado de modelo restrito, tá? É uma forma da gente escrever esse modelo misto. Existem outros modelos mistos que também têm um fator fixo, um fator aleatório, que não são modelos restritos, tá? Enfim, são chamados de modelos irrestritos, unrestricted. Vocês podem dar uma olhada também no livro, tem alguns exemplos, eles vão ter características, formas de estimação um pouco diferentes, mas o objetivo vai ser o mesmo. Eu vou trabalhar com o modelo restrito, ele vai ser a nossa referência, tá? Então, essa restrição, o que ela determina, né? Ela determina uma estrutura de dependência entre os elementos da interação, tá? Em diferentes níveis dos fatores. Então, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que se eu comparar 2 elementos da interação, considerando aqui
o mesmo J, ou seja, eu estou fixando o nível do fator B, que é o fator aleatório, e estou comparando para aquele nível do fator B, eu estou comparando os elementos da interação em dois níveis diferentes do fator A, o que é que eu estou falando? Que eu tenho I e I'. I e linha são diferentes. Esses elementos da interação, eles vão ser dependentes entre si, tá? E eles têm essa covariância aqui, uma covariância que depende da variância que a gente está estimando. Então, diferente do beta-J, beta-J é um efeito aleatório que segue uma distribuição normal independente, tá? Então, os meus beta 1, beta 2, até o beta B, eles são independentes. E quando a gente falou sobre o modelo de efeitos aleatórios, onde os dois fatores eram independentes, o tal beta e J também era uma normal ID. Aqui não, tá? Aqui vai ter uma estrutura de dependência que é determinada por essas covariâncias aqui. Então, se eu comparar para o mesmo nível do fator B, diferentes níveis do fator A, pegar esses elementos da interação, eles vão ter correlação entre si, a covariância dada por essa quantidade, ao passo que, se eu fixar o nível do fator A, que é o meu efeito fixo, né? E comparar para aquele nível do fator A os elementos da interação em diferentes níveis do fator B, aí a covariância vai ser zero, porque eles vão ser independentes, tá? Enfim, eu não coloquei a estrutura da matriz de correlação, mas da matriz de variâncias e covariâncias, mas a gente tem essa estrutura de associação aí de dependência entre esses elementos da interação, tá? Bom, quadrados médios esperados. Quadrados médios esperados, gente, eles vão ser dados por essas quantidades aqui, tá? Então, vou ter o valor esperado do quadrado médio de A, do quadrado médio de B, da interação AB e do erro. Então, aqui, partindo do princípio que a soma de quadrados nesses modelos, a gente vai calcular do mesmo jeito, tá? A soma de quadrados de A. Vou comparar. O José Lucas falou. Tem uma dúvida, professor. Pode falar, José. No valor esperado do quadrado médio de A, a soma dos tal são zero? Não, porque aqui eu estou somando tal ao quadrado, tá? A soma linear dele é zero, mas a soma quadrática não é não, tá? Beleza. Aqui a ideia é que a hipótese nula, quando eu vou testar, o A é um fator fixo. Então, quando eu for testar, a hipótese nula é de que os tauís são todos iguais a zero. Então, se todos os tauís forem igual a zero, ou seja, sob H0, esse termo aqui ele vai para zero, porque aí essa soma quadrática vai para zero. Tá? Então, é aquela ideia que a gente tem, né? Sob H0, eu comparo qual seria o comportamento das relações entre esses quadrados médios esperados para pensar como eu vou construir o meu teste, tá? E aí, pensando nisso, pessoal, o que a gente tem, tá? Nesse modelo aqui. Para eu avaliar o efeito do fator A, o que eu faço? Lembrando, o fator A é fixo, o fator B é aleatório e a interação AB é aleatória, né? Decorrente do fato do fator B ser aleatório. Então, para eu avaliar o efeito do fator A, eu comparo o quadrado médio do A com o quadrado médio da interação, tá? Justamente porque esse último termo aqui é o que diferencia os dois. Então, F0 vai ser quadrado médio de A pelo quadrado médio da interação AB. E sobre H0 vai ter uma distribuição F com A menos 1 grau de liberdade no numerador, que são os graus de liberdade do fator A. Gente, agora que eu tô lembrando, eu não coloquei aqui grau de liberdade, mas não tem nada diferente, tá? Por isso que eu não coloquei. Se isso aqui for um experimento, um modelo misto, um modelo de efeitos fixos, um modelo de efeitos aleatórios, os graus de liberdade também são calculados da mesma maneira, assim como a soma de quadrados. Então, sob H0, tá? Essa estatística de teste aqui vai ter uma distribuição F com o grau de liberdade no numerador é o do fator A
e do denominador são os graus de liberdade da interação. A interação tem A menos 1 vezes B menos 1 grau de liberdade. Então, eu vou comparar com o valor tabelado dessa distribuição aqui, ou vou calcular o valor P com base nessa distribuição, tá? Para testar o efeito de fator A. Agora, percebam, gente, que o raciocínio é diferente quando eu quero avaliar o efeito do fator B. O fator B ele é aleatório. Então, a hipótese nula é a variância, né, da distribuição desse fator, da distribuição desse efeito, né, ela é igual a zero. Então, para eu avaliar se esse termo aqui é igual a zero, eu vou comparar o quadrado médio de B com o quadrado médio do erro. Porque se eu comparar com o quadrado médio da interação, não funciona. Lembrem-se que no modelo de efeitos aleatórios, onde A e B eram aleatórios, tanto para avaliar o efeito do A quanto para avaliar o efeito do B, os dois a gente comparava com a interação. Né? O denominador era interação, aqui não. Tá? Aqui só vai ter interação para o fator fixo. Então, para o fator B, eu comparo com o quadrado médio do erro. Então, sobre H0, tá? Essa estatística F0 vai ter B menos 1 grau de liberdade no numerador, que é o do fator B, e A vezes B vezes N menos 1 grau de liberdade no denominador, que são os graus de liberdade do erro, que é o denominador. E a interação a gente compara também com o erro, né? Porque aí, quando eu estou avaliando o efeito da interação, eu estou testando a hipótese nula, de que a variância do efeito da interação, dessa variável aleatória que representa o efeito da interação, ela é igual a zero. Então, para avaliar se essa variância é igual a zero, a gente compara com o quadrado médio do erro, tá? Então, é análogo aqui a questão dos graus de liberdade da hipótese de F0, né? Da estatística de teste sobre a hipótese nula. Sobre a hipótese alternativa, se a gente quiser fazer lá uma análise de poder, a gente teria que avaliar essa distribuição sobre a hipótese alternativa. E a gente lembra, né, que a gente cairia numa distribuição F não central, a gente teria que definir essa distribuição para calcular os valores de poder. A gente vai falar sobre isso depois. Bom, então beleza. Isso aqui resume a parte da ANOVA, do teste, né, de significância para os efeitos dos fatores ou para as variâncias dos efeitos, no caso em que esses fatores são aleatórios. E aí, gente, se eu tiver mais de um fator, mais de dois, né, vai ser análogo essa comparação, tá? Só que aí, por exemplo, se eu tiver três fatores, a ideia eu vou avaliar o efeito do A, do B, do C, as interações 2 a 2 e a interação de terceira ordem, que eu vou ter a interação A vezes B vezes C, né? E aí eu tenho que ver quem é fixo, quem é aleatório, para eu poder determinar como que eu vou calcular a estatística tá? Então, olha só, vamos supor que o fator A seja fixo, o fator B e o fator C sejam aleatórios, tá? Nesse caso, todas as interações elas vão ser fatores aleatórios, porque todas vão estar envolvendo algum fator aleatório, tá? Tanto a interação dupla ou tripla. O efeito da interação a gente sempre avalia comparando o quadrado médio da interação com o quadrado médio do erro. Independente se a interação é um efeito fixo ou aleatório. Agora, quanto aos efeitos principais, a ideia se aquele efeito principal é um fator fixo, tá? Eu vou comparar, eu vou fazer a análise da estatística F dele, vai ser o quadrado médio dele dividido pelo quadrado médio da interação. Se esse fator for aleatório, eu faço o quadrado médio dele dividido pelo quadrado médio do erro, tá? Gabriel perguntou: vamos chegar a ver algum exemplo assim? Bom, Gabriel, eu não coloquei nenhum para a aula de hoje, não. Mas se eu não me engano, lá no livro tem uma tabela que mostra uma expansão disso, entendeu? Mas eu posso depois rodar com vocês algum exemplo desse, tá? Para a gente ver algumas variações, beleza? Vou ficar devendo para vocês.
Entendi. Seria legal. Beleza, pode deixar. Os efeitos do fator fixo. Então tá, gente. Essa parte fecha a parte da tabela de efeitos, tá? Agora, quando a gente quer fazer estimação, né? Então vamos supor que a gente tem o nosso modelo final lá, eu quero estimar minhas quantidades de interesse. Então, aqui eu vou misturar as duas coisas. Para o fator fixo, eu vou estimar, eu vou ter tanto estimativa pontual quanto estimativa intervalada dos efeitos desse fator, tá? Então, eu vou estimar, por exemplo, a média global como sendo a média global amostral, o y barra ponto, ponto, ponto. O efeito do fator I vai ser a diferença entre a média no nível daquele fator, no nível I e a média global. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio para calcular estimativas pontuais para os efeitos dos fatores que forem fixos, tá? Agora, para os fatores que forem aleatórios, a gente vai estimar as variâncias, tá? E a gente vai usar essa regra aqui dos quadrados médios esperados para calcular essas variâncias, tá? Então, o fator A, ele é fixo, então não tem nenhuma variância aqui referente a esse fator que eu queira estimar. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar essas equações aqui dos quadrados médios esperados como sendo um sistema de equações e a gente vai eliminar a primeira equação, porque a primeira equação é o fator fixo. Se eu pegar essas três equações aqui, eu estou pensando o seguinte: eu tenho quantidades desconhecidas, né, que são as variâncias, e eu tenho os quadrados médios, que eu calculo a partir dos dados, tá? Então, supondo aqui que isso seja um sistema de três equações, eu tenho, na verdade, três quantidades desconhecidas. Eu tenho três variáveis nesse sistema de três equações. Eu tenho o sigma ao quadrado, que é a variância do erro. Eu tenho o sigma ao quadrado beta, que é a variância do fator B. E eu tenho o sigma ao quadrado tal beta, que é a variância da interação, tá? Então, eu tenho três quantidades desconhecidas, três variáveis e três equações. Então, a gente pode resolver esse sistema de equações para achar as fórmulas das variáveis, que são as quantidades que eu quero estimar, tá? Então, eu boto o chapéuzinho nessas quantidades que eu quero estimar, que são as variâncias, e substituo o quadrado médio esperado pelo valor calculado, tá? Então, sigma chapéu ao quadrado, que é a variância do erro, vai ser estimado pelo quadrado médio do erro, substituo na equação de cima, nas duas equações e acho as outras variâncias, tá? Então, a gente fica com essas equações aqui para as variâncias. E a ideia é que esse mesmo procedimento a gente pode aplicar para qualquer modelo misto, independente do tamanho, do número de fatores, independente de quais fatores são fixos, quais são aleatórios, tá? A ideia é que eu vou ter esses quadrados médios esperados, eu vou eliminar, eu vou tratar isso como sendo um sistema de equações. As equações que forem referentes aos fatores fixos, eu elimino, igual eu eliminei aqui a primeira, e resolvo o sistema usando as equações restantes. Então, eu vou sempre ter o mesmo número de equações do que o número de variáveis e sempre vou conseguir chegar nessas expressões aqui, tá? E aí, o Gabriel Almeida perguntou se a gente vai fazer um exercício, aí é legal, eu posso passar depois um exercício, a gente resolve depois em sala, justamente brincando um pouquinho com isso e brincando também com esse sistema de equações, tá? Para a gente achar essas expressões para outros casos. Acho que é uma ideia bem legal. Vou anotar aqui, tá, gente? Vou preparar um exercício para a gente fazer.
Beleza, gente. Então, continuando aí, uma coisa também importante, gente, é como a gente tem fator fixo, tá? Além de fazer a estimação pontual dos efeitos desse fator, igual aqui, eu posso estimar os efeitos, tal I, tal 1, tal 2, tal A. A gente pode querer também calcular intervalo de confiança, né? Claro, tanto para os efeitos quanto para as médias, né, dos tratamentos ou dos níveis daquele fator fixo. Para a gente fazer isso, a gente pode usar as fórmulas de intervalo de confiança para média, para intervalo de confiança para diferença entre médias, as fórmulas que a gente tem para comparações múltiplas. Tá? Então, se o fator A é significativo, eu quero saber onde que está a diferença, entre quais níveis do fator A diferem entre si. Então, eu posso querer fazer comparações múltiplas. A gente tem que ter o cuidado com base na forma, né? Como a gente construiu nossa estatística de teste para esse fator fixo, lembrando que a gente compara o quadrado médio dele com o quadrado médio da interação, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha uma estimativa de erro padrão para calcular intervalo de confiança para média, para calcular essas comparações múltiplas. Essa estimativa de erro padrão era com base no quadrado médio do erro, tá? Então, a gente tinha o quadrado médio do erro, dividia por n, que era o número de réplicas, né? Então, para cada nível desse fator, quantas observações eu tenho ali dentro? Eu dividia por n, ou se eu tinha mais de um fator, eu multiplicava pelo número de observações que eu tinha que olhar, né? Então, tudo a gente vai usar agora a interação, o quadrado médio da interação. A gente não vai usar mais erro, tá? Nas fórmulas. Então, o erro padrão aqui, por exemplo, para esse experimento, o erro padrão para calcular intervalo de confiança para a média, tá? Do fator A, vai ser o quadrado médio de AB dividido por B vezes N. Na verdade, vai ser a raiz quadrada disso, tá? Então, fazendo uma associação com o que a gente tinha, o quadrado médio do erro foi substituído pelo quadrado médio de AB, que é o denominador da estatística F, e B vezes N aqui é a mesma coisa que a gente tinha, tá? No modelo, se a gente olhar lá no experimento fatorial com dois fatores fixos, já era B vezes N o denominador, que é justamente o número de observações que eu tenho em cada nível do fator A, B vezes N. Se for um experimento com um fator só, eu divido só por N, que é o número de réplicas. Tá? Se eu tiver outro fator, eu tenho que considerar também, né, os níveis daquele fator. Então, por exemplo, se fosse A vezes A, B e C, seria B vezes C vezes N. Mas assim, resumindo, o que muda é que eu uso o quadrado médio da interação e não o do erro, tá? Então, a gente pode usar as mesmas fórmulas, os mesmos testes, só que a gente precisa lembrar de trocar. E aí, por exemplo, no intervalo de confiança para média ou para comparação entre médias, a gente usa lá a estatística T, né? Ou estatística Z, enfim, a gente usa mais a T. T de student. Aí, os graus de liberdade que a gente usava eram os graus de liberdade do erro. Agora, a gente vai usar os graus de liberdade da interação. Então, as duas coisas a gente tem que substituir, tá? Muito bem. Eu vou fazer um exemplo, gente, para vocês, usando os mesmos dados do exemplo que a gente fez para o modelo de experimento fatorial, com efeitos aleatórios. Aquele exemplo do estudo de medição, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Os dados são os mesmos, a gente só vai fazer uma suposição diferente. Então, lembrando, eu tinha 20 peças, eu queria avaliar o quão bom era o meu sistema de medição, tá? O meu sistema de medição, a medida ela é coletada por um operador. Então, basicamente, eu quero saber quanto da variabilidade nas medidas que eu tenho são devidas aos operadores e quanto da variabilidade é devido ao meu processo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe mais em RP e Repro, mas o que a gente assumiu no exemplo anterior é que tanto as peças quanto os operadores eram fatores aleatórios, tá? Por quê? Porque eu tinha 3 operadores no meu experimento, mas no processo eu trabalho com vários operadores, eles representam apenas uma amostra.
A mesma coisa para as peças. Eu selecionei aleatoriamente 20 peças no meu processo, mas eu estou produzindo peças o tempo todo. Então, lá eu tinha dois fatores aleatórios. Agora a gente vai fazer a análise dos mesmos dados, mas agora a gente vai assumir que os operadores, eles são fatores fixos. Porque, na verdade, eu só tenho esses três operadores no meu processo, tá? Então, operador vai ser o fator fixo, peça vai ser o fator aleatório, porque, né, eu continuo tendo uma amostra das peças. Então, eu quero saber, existe efeito dos operadores? Existe efeito das peças? Tá? Existe interação entre operador e peça? Tratando o operador como fator fixo. Então, agora a gente tem um modelo misto, tá? Bom, a gente vai usar o R aqui, eu coloquei um comando do R, o comando tradicional que a gente está usando da ANOVA, tá? Que é o comando AOV, tá? O comando AOV, gente, aqui eu coloquei, eu não especifiquei que é fixo, o que é aleatório. Eu usei o comando AOV como se todos fossem fixos, só para eu pegar a soma de quadrados e os graus de liberdade, porque a parte mais chata é calcular a soma de quadrados, é o que dá mais ponto, tá? E eu confesso para vocês que eu não vou rodar mais nada no R nesse exemplo, porque eu não achei um comando muito bom de modelo misto no R, tá? Que tenha um resultado que bata com os resultados que a gente tem aqui fazendo as contas na mão. Então, depois, eu vou passar uma listinha depois, em algum momento aí, para vocês fazerem os exercícios. Aí eu acho que seria bom se vocês conseguissem achar alguma coisa no R, até para, né, bater os resultados, ver se. Enfim, eu acho que vocês são melhores do que eu para fazerem isso. Eu vejo que às vezes eu rodo algumas coisas aqui na aula. E quando vocês fazem a lista, vocês, tipo, parecem com os comandos que eu não conheço, os comandos fazem coisas muito mais legais. Então, assim, eu não vou me prender muito ao R, não. Eu acho que se tiver alguma coisa, vocês vão acabar descobrindo, mas se vocês não descobrirem, tudo bem. O importante para mim é passar a teoria para vocês, tá? Assim, não sei se é uma coisa que eu percebo, assim, que antes, na disciplina, não sei também se vocês são mais do final do curso, mas sim, esse tempo todo que eu tô aula na INS, eu vi que antes tinha uma necessidade muito grande, assim, de eu explicar como fazer aquilo no R, mas hoje eu vejo que vocês agora já têm uma habilidade para isso, assim, e talvez o meu papel de professora, né, seja mais interessante passando a teoria para vocês. Mas claro, gente, tudo a gente roda no R, eu mexo no R o dia inteiro, o R é vida, tá? É só assim, que nesse exemplo, por exemplo, eu não vou fazer mais nada no R. Eu procurei, eu achei vários comandos, tem até um comando que eu usei na aula passada, deixa eu ver, que é o LMER, tá? Esse comando aqui, ele prometia, porque olha só, para o modelo com efeitos aleatórios, aqui eu considerei peça e operador aleatório. Quando eu coloco ele no LMR assim, 1 barra nome do fator, ele entende que aquele fator é aleatório, entendeu? Só que, e eu vi, sim, vários fóruns, o pessoal falando, para modelo misto você pode usar também. Aí o que acontece é que o fator que for fixo, você tira ele daqui, desse parênteses com 1, você coloca ele normal. Mas eu tentei fazer isso, os resultados não batem, tá? E assim, o pessoal fala que é modelo misto. Então, assim, eu não achei nada que fosse confiável, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu rodei o A, O, V aqui, só para pegar a soma de quadrados e a gente vai fazer o resto das contas usando os cálculos, tá? Então, soma de quadrados e grau de liberdade, a gente calcula do mesmo jeito. E os quadrados médios, como que ficam também da mesma maneira, né? É a soma de quadrados do fator ou da interação dividido pelo grau de liberdade associado. E agora os testes F, tá? Então, olha, soma de quadrados, grau de liberdade, quadrado médio, não muda se o fator é fixo ou se o fator é aleatório, tá? Agora, muda para fazer o teste F. No teste F, para o fator operador, que é o meu fator A, que é fixo,
eu vou comparar o quadrado médio do operador com o quadrado médio da interação, deu uma estatística, um valor F de 1,8, e eu vou pegar o p-valor associado. P-valor associado é grau de liberdade 2 no numerador da estatística F, que é o do operador, e 38, que é o da interação, tá? Por que eu tenho 38 graus de liberdade na interação? É A menos 1 vezes B menos 1. Então, são 2 graus de liberdade para o operador e 19 graus de liberdade para a peça, 0,17. Então, o operador não foi significativo, ou seja, não existem diferenças significativas entre os operadores, tá? O efeito do operador não é importante. O que é bom, né? Em termos de sistema de medição, é muito bom. Agora eu estou avaliando o efeito da peça. A peça é meu fator aleatório, tá? Meu fator aleatório, eu vou avaliar o efeito dele comparando o quadrado médio da peça com o quadrado médio do erro. Lembrando, fator aleatório, eu uso o denominador como sendo o erro. E aí eu tenho 62 como valor da estatística de teste. Eu vou comparar com a distribuição F tabelada. Tabelada não, eu vou calcular o p-valor, na verdade, que é 1 menos a probabilidade acumulada da F naquele ponto, com 19 graus no numerador, que são os graus de liberdade da peça, e 60 graus no denominador, que são os graus de liberdade do erro. O p-valor deu 0, a peça é significativa, então existem diferenças significativas entre as peças, o que é bom também aqui, porque indica que o sistema de medição ele é capaz de distinguir as peças, por mais que as peças sejam muito parecidas, tenham sido produzidas, fabricadas no mesmo processo, alguma variabilidade existe, né? E o meu sistema de medição é capaz de detectar essa variação, então isso é legal. Até agora a gente teve resultados positivos para a qualidade do sistema de medição como um todo, porque a gente viu que o operador também não tem efeito. E a interação, né, a estatística F, para avaliar se a variância devido ao efeito da interação é igual a zero ou diferente de zero, ou maior do que zero, né? Estatística F compara o quadrado médio da interação com o quadrado médio do erro, 0,718, e aí eu pego 38 graus de liberdade no numerador, que é o da interação, e 60 no denominador, que é o do erro, 0,86 o p-valor. Então aqui a interação não foi significativa, o operador também não. Mas respeitando aqui a hierarquia do modelo, o que a gente deve fazer? A gente deve rodar o modelo novamente sem interação. Eu não vou fazer isso no exemplo, principalmente porque a gente está fazendo as contas aqui à mão, tá? Mas a ideia é essa. Mas pegando ainda esse modelo, sem reduzir o modelo, só para a gente aplicar os conceitos aqui que a gente viu. A gente tem o fator fixo, que são os operadores, eu posso querer estimar os efeitos deles, tá, gente? Eu sei que a gente viu que o operador não é significativo, tá? Mas só para a gente aplicar o conceito, porque, enfim, se o operador não é significativo, eu rejeito a hipótese nula. Desculpa, gente, eu não rejeito a hipótese nula de que tal 1 é igual a tal 2, que é igual a tal 3, que é igual a 0, tá? Mas de toda forma a gente calcula, tá? Só para a gente ilustrar. Então, os efeitos aqui, pessoal, é tal 1, tal 2 e tal 3, tá? Faltou mudar o índice aqui. Vou anotar isso para eu arrumar. Exemplo. Corrigir os. Então, o efeito do operador 1 é negativo, do operador 2 é negativo e do operador 3 é positivo, tá? Mas todos não são significativamente diferentes de zero. Então, não rejeita a hipótese nula de que tal i é igual a zero. Ao nível de 5% de significância, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que o efeito do fator é igual a zero. Não há evidências de que o efeito do fator seja significativo, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Uma coisa importante que eu quero falar com vocês, tá? Eu percebo que nas listas de exercícios que eu passo, ou nos exercícios que eu passo, que vocês entregam, tem muita gente com dificuldade de fazer interpretação, tá? Inclusive, essa é uma coisa que eu quero aproveitar para falar.
Tem gente... Vou parar de compartilhar minha tela para vocês verem minha cara bem grande, porque eu vou falar uma coisa importante. Inclusive, gente, tem gente que faz... Bom, vamos pensar o seguinte, tá? É uma graduação em estatística. Vocês precisam dominar toda a teoria estatística, tá? Não adianta, às vezes, pegar o resultado do R e colocar para mim como sendo a solução do exercício na lista. Porque vocês vão estar me mostrando que vocês sabem rodar no R. Mas não é isso que eu espero de vocês, né? A gente não está fazendo um curso técnico de estatística, a gente não está fazendo um curso de computação, né? É fundamental vocês saberem a parte computacional, mas é fundamental vocês conhecerem os conceitos, tá? Então, assim, me assusta muito quando eu vejo um aluno de sétimo período que não sabe interpretar um teste de hipótese, tá? Não sabe a diferença entre rejeitar ou não rejeitar ou aceitar H0, sabe? Quando eu vejo coisas assim, aceitamos H0, eu fico muito preocupada, porque isso me mostra que o fundamento não foi passado, tá? Então, assim, toda vez que vocês forem fazer um exercício, vocês forem entregar um exercício, vocês precisam interpretar tudo. Aquele resultado do R, é claro que vocês vão colocar ali, né? Para eu ver que vocês rodaram certo. Mas o que eu vou avaliar é a interpretação, tá? Então, assim, o p-valor, que é uma coisa simples, tem uma interpretação por trás. Se eu tenho um p-valor alto, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que isso, isso e isso. Ou, se eu tenho um p-valor menor do que o nível de significância, ao nível de significância, há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula, tal, tal, tal. Tá? Então, assim, e claro, sempre fazer a interpretação adaptando para o contexto do problema, que variável que você está estudando, qual que é a conclusão que você tira, tá? Então, gente, isso é fundamental. E às vezes eu acho que a gente acaba passando por isso rápido, né? A gente não escreve muito isso. Eu lembro que assim, na minha graduação eu ficava olhando uma das primeiras aulas de estatística que eu tive, ou talvez no segundo período, quando eu comecei a ver testes de hipótese, eu lembro que a professora, cada teste que ela fazia, ela escrevia um parágrafo gigantesco de conclusão. E ela cobrava muito isso da gente, assim. E eu acho que eu falho em não cobrar tanto, porque às vezes eu esqueço de colocar, interprete os resultados, porque na minha cabeça é óbvio, mas não é óbvio, né? Talvez para vocês, porque eu vejo que tem gente que põe só a saída no R. E isso é inaceitável. E assim, eu tô falando isso, mas eu sei que vocês devem perceber que eu sou muito boazinha. Eu não fico tirando ponto, principalmente como eu não tô dando prova. Eu tenho dificuldade de ficar tirando, vou tirar meio ponto aqui, vou tirar 0,25 aqui. Eu tenho dificuldade. É diferente de quando eu estou corrigindo uma prova. Quando eu estou corrigindo uma prova, eu sou muito criteriosa. Eu coloco, ó, a questão A vale tanto, a questão B vale tanto. Na hora que eu dou a prova, eu coloco isso e é muito clara a forma como eu cobro. Mas aqui, como a gente está dando exercício, não sei o quê, e é com consulta, a gente não está dando prova, eu tenho tido dificuldade, então eu tenho meio que relaxado e só. A Letícia falou, é boazinha mesmo. Assim, eu confesso que é um pouco de comodismo meu também, porque você ficar tirando ponto de uma coisa que não tá tão objetiva ali, é difícil, sabe? Então eu falo, se a pessoa fez, eu vou dar o ponto e vou dar um feedback para ela, porque eu acho que isso é o mais importante, indicando que vocês precisam melhorar, precisa prestar mais atenção nisso. Então, assim, é uma coisa que eu tô percebendo, vocês precisam ter mais cuidado nas interpretações, tá? Eu sou boazinha, mas nem sempre assim não, tá, gente? É porque eu tô fazendo prova. Não, eu sou boazinha, gente. Vamos voltar, né? Falei aqui. Então, ó, rejeitamos, não rejeitamos H0, né? Então, para operador, a gente não rejeita, para peça a gente rejeita, para interação a gente não rejeita, e a gente calculou os efeitos principais. E aí, usando aquela ideia do, do erro padrão, tá? Para o caso do operador, como ele é um fator fixo, posso querer calcular intervalos de confiança para as médias, para as diferenças entre as médias.
tá? Aqui, claro, a gente não partiria para uma comparação, para um teste de comparação múltipla, porque o operador nem foi significativo, mas se a gente fosse fazer, a gente usaria essa medida aqui de erro padrão, tá? Então, olha só, eu vou fazer aqui só um intervalo de confiança para as médias. Média do operador 1, 2 e 3. Então, vai ser média amostral, que é o y barra e ponto, né? Mais ou menos a estatística T com... Aí a gente vai pegar, né, a cauda da direita, alfa sobre 2 ali, seria a distribuição. Esse é um teste bilateral, né? Então, cauda esquerda e direita. E A menos 1 vezes B menos 1 são os graus de liberdade. Por que são os graus de liberdade da T? Porque esses são os graus de liberdade da interação. E lembrando que quando eu faço o teste para o fator fixo, eu divido o quadrado médio dele pelo quadrado médio da interação. Por isso que eu uso o quadrado médio da interação aqui, e não o quadrado médio do erro, tá? Então, eu vou pegar a minha medida de erro padrão, que é a raiz quadrada do quadrado médio da interação dividido por b vezes n, vou multiplicar pela estatística, pelo valor tabelado, e isso vai ser o que eu somo e subtraio da média amostral para achar o intervalo de confiança, tá? Esse erro padrão aqui deu 0,0178, se as contas estão certas aqui, 20 vezes 2, B é 20, que é o número de níveis do fator B, que são as peças, e 2 é o número de réplicas, né? Cada operador mediu a mesma peça duas vezes. Então, deu 0,0178. E eu tenho aqui intervalos de 95% de confiança. Intervalo de 95% de confiança. Eu joguei lá no R, tá? Para fazer as contas. E aí deu para o operador 1. Eu peguei lá a média do operador 1, somei e subtraí essa quantidade aqui. Fiz a mesma coisa para o 2 e para o 3. Então, o intervalo de confiança para o operador 1, para a média dele, deu 22,26 a 22,33. Então, com 95% de confiança, esse intervalo contém a verdadeira média do operador 1, né? Mesma coisa para o operador 2 e para o operador 3, com 95% de confiança, o intervalo de 22,56 a 22,64 contém o verdadeiro valor da média das medidas do operador 3. É assim que a gente interpretaria, se a gente fosse entregar um exercício, né? Obtendo as estimativas das componentes de variância. Gente, componente de variância agora, eu vou estimar a variância das peças, que é o sigma ao quadrado beta, e vou estimar a variância da interação, que é o sigma ao quadrado tal beta, tá? E jogando, substituindo nas fórmulas lá que a gente deduziu, variância das peças 10,23 e a variância da interação menos 0,14, né? É o mesmo exemplo, deu aqui novamente uma variância negativa, justamente porque a interação ela não é significativa, porque o valor dela é muito alto, a gente teria que tirar essa interação e rodar o modelo de novo. E aí a gente assumiria que o sigma ao quadrado tal beta é zero. E o quadrado médio do erro, como estimativa da variância do erro 0,99, a gente poderia rodar o modelo de novo, fazer toda aquela comparação, falar qual percentual da variação vem do operador, qual percentual da variação vem das peças, quanto que eu preciso melhorar meu sistema de medição. Então, fazer toda aquela brincadeira que a gente fez no nosso modelo, no exemplo anterior, tá? Onde a gente assumiu tudo aleatório. Aí, gente, é o seguinte, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Mas antes disso, eu vou fazer uma chamada e, na verdade, antes disso, eu queria conversar um pouco com vocês. Deixa só eu fazer a chamada aqui. Espero que o sistema tenha a opção. O sistema deixa a gente fazer chamada hoje. Acho que tá tudo certo.
Bom, gente, vamos lá. Espera aí. (16 de julho). Vamos lá, quero ver vocês dando oi aí para mim no chat, hein, gente? Eu não vou ficar olhando quem tá na sala, não. Quero ouvir um presente aí. Vamos lá, Adriane, Bernardo. Então, Muito bem, Bernardo. Everson. professora, eu estava escrevendo aqui, mas presente. Beleza, Everson. Gabriel Almeida. Oi, Gabriel Almeida. professora. Gabriel abriu a câmera hoje. Gabriel É. Machado. Gabriel Machado, presente. Gabriel Ribeiro, Rebolho. Eu, presente. Beleza, Gabriel. Hanna. Isaac. Opa, Isaac tá aí. João Pedro. Professor, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp avisando que ia ter que sair da aula por uns minutos. Acho que foi por conta do filho dele. Pediu para avisar isso. Mas ele estava na aula. Beleza. José Lucas. Presente. Adorei as plantas, professora. Ah, beleza, maravilha. Letícia. Muito bem, Letícia presente. Pérola. Pérola chegou, tá aí. Pérola Rodrigo. Thaís. Parece que a Thaís trancou, né? Rodrigo presente. Vitor Batista. Tô Vitor aqui, Silva. professora. Presente. Presente, professora, eu tô aqui. Muito bem, meninos. Show de bola. João Pedro voltou. Beleza, João Pedro, o Gabriel me falou, tá? Já dei presença aí. Muito Ninguém bem. falou de mim. Anne, cadê você? Não, mas como assim ninguém falou de mim? Você tem que responder a chamada. Ó. É mesmo, Adriane. Ela é Cadê você? demais. Cadê você? Chegou. Tá bom. Eu vi que você estava aí mesmo, mas estava quietinho. Muito bem, pessoal. Sucesso, gente. Nossa, eu não entendi o que você falou, porque cortou, Adriane. Eu falei quando entrei se era para vir arrumada, Gente, olha. porque ninguém me avisou. Hoje é dia de festa, gente. Ai, Meteu mó gente. brincão, fundo personalizado, tá virando streamer, né? Gente, vocês viram meu brinco? Agora eu faço compras pela internet. Aí eu comprei um brinco, eu achei que ele era pequeno. Quando ele chegou, falei, caramba, esse brinco é muito grande. Aí eu resolvi usar para dar aula. Enfim, né, Ficou gente? maneiro, professora, ficou show. Gastou. Falei, obrigada. Hoje é dia de rock bebê. Ai, gente, nossa, a gente fica o dia inteiro em casa com o cabelo assim, né? Tipo, pô, vou dar uma arrumadinha na hora da aula, que vocês não merecem me ver do jeito que eu fico o dia inteiro. Agora, meu fundo, agora eu sou uma pessoa que tenho plantas, né? Eu passei o fim de semana inteiro cuidando das minhas plantas. Olha como é que eu tô e tô aparecendo. Tá ótimo. Então vamos lá, gente. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Antes de eu passar o exercício, é porque eu falei para vocês, né, quando eu estava apresentando os artigos, que as suas plantas estão lindas. A Pérola falou, obrigada, Pérola. Eu estou realmente tentando. Não, gente, sério, porque tipo, eu acho que é mais fácil cuidar de filho Professora, se eu que quiser cuidar de fazer planta. Hã? plantas, me avisa. Precisando, porque as minhas estão morrendo tudo.
Sério? Nossa, mas as minhas também, vou te falar, viu? Elas ficam todas minguadinhas. Mas eu sou brasileira e não desisto nunca. Por enquanto eu tô nessa também. Pois é, eu já decidi que quando começar a ficar minguada, eu arrumo outra, entendeu? Porque esse negócio também da planta fica ali, você fica tentando, 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 chega uma hora que você fala, chega, arruma outra. Mas é isso. Bom, muito bem, gente. Aí eu gostei muito das apresentações dos trabalhos. Eu queria mostrar para vocês alguns, porque como a gente não vai, eu não vou poder dar o trabalho final da disciplina, que é o experimento que vocês fariam, eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos que os alunos faziam nos outros semestres. Só que eu, como eu não sei, eu sou uma professora relapse, eu não salvei muitos trabalhos, eu não sei, eu procurei nos meus arquivos, assim, eu acho 2 trabalhos, assim. Vai botar invejinha na gente. Pois é, gente, mas olha, era tão divertido, gente, era muito legal, uma pena, mas deixa eu tentar achar onde que estão. Eu já tenho essa disciplina um monte de vezes. Trabalho final, eu tenho tipo 2 trabalhos só. Tem um trabalho muito lindo que foi da turma de 2017, primeiro semestre de 2017. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Que é um trabalho sobre derretimento da cera. Assim, né, gente? Como é um experimento caseiro, rolava muita coisa na cozinha, né? Então, assim, o que rolava, porque acho que a cozinha é um lugar onde a gente consegue brincar mais, assim, né? Para fazer, trocar ingrediente, ver o efeito que dá, avaliar alguma coisa. Mas esse experimento foi super legal e foi dos meninos, eu não sei se vocês conhecem, aluno Danilo, Serafim, Bruno Albino. Raoni Félix. Eu não sei se vocês conhecem, que eles são de 2017, mas um deles, que eu não lembro exatamente o nome, mas que era um aluno super fofinho, a mãe dele era artista plástica, e aí ele gostou, ele teve a ideia de fazer sobre o giz de cera, porque ele falou que o giz de cera, na verdade, ele é composto de, de que é composto? De pigmento e cera, né? Mas não é tipo, sei lá, tem um nome, gente, ó. Parafina, gente, ó. A qualidade de cera é determinada pela capacidade e facilidade de desenhar. É composto basicamente por cera, né? Como o Bernardo falou, parafina. E a ideia é, quanto mais pigmento tem, melhor ele é. Então, quando você derrete, o que sai ali basicamente é a cera, né? Então, quanto mais cera tem na composição, menor a qualidade. Aí, o que eles fizeram? Tipo, um trabalho super bonitinho, gente. Olha, eles faziam a introdução, falava do problema e tinha fotos, assim, que eu adorava ver as fotos. Eles derreteram o giz de cera com secador, usaram uma balancinha para medir, sei lá, o tanto que sobrou. Eu não lembro exatamente, mas assim, eles tinham uma balancinha que eles pegavam o peso do giz, aí tipo, eles derretiam, botavam o secador, ficava derretendo, e aí, por um determinado tempo, pesavam o giz que sobrava. Né? Então, eles tinham uma medição, era muito importante isso, você ter uma medição contínua associada ao problema que você está estudando. Né? Então, a variável, acho que era o peso e tal. E aí, os meninos ficavam especialistas no negócio. Aí tinha um cronômetro do celular para medir o tempo que ele ficava lá com o secador. E foi muito legal, porque lá, eles iam derretendo os giz. Vocês estão vendo? Eu estou compartilhando a tela. Deixa eu pegar aqui o chat. Aí eles iam derretendo o giz, e no final, gente, depois que ele terminou, porque aí o que ele fez? Ele comparou marcas diferentes. Um fator foram as marcas do giz, e o outro fator era a cor do giz. Então, eles misturaram um monte de coisa. No final, esse papel ficou completamente colorido. E ele me deu, era um papel, uma folha grandona. Ele me deu esse papel, eu lembro que eu coloquei na parede da minha sala. Ficava lá na parede. Era tipo uma obra de arte o negócio, cara. Eu amava o negócio. Enfim, tá vendo aí? Cor, amarelo, azul, vermelho. Ele usou as cores primárias e o tipo de material
E aí tem o tempo. Ah, tá, gente. É o tempo de derretimento. Eles derretiam o giz inteiro e avaliavam em segundos, sei lá, o tempo para derreter o giz. E aí era muito legal. O modelo, tal, gráfico de resíduos, teste de normalidade, gráficos comparando os níveis, tabela nova, papapá, todos os testes, análise de poder, tipo, para avaliar o número de réplicas. Então, assim, é um trabalho que você consegue pôr em prática tudo aquilo que a gente vê na disciplina aqui, os efeitos, efeito da interação. Ah, gente, muito fofo, né? Muito capricho, muito bonitinho. E assim, esse foi um trabalho muito legal. Agora, tem outro aqui que eu não lembro quem é, não sei nem se é. Ah, tá. Esse aqui que os meninos fizeram, do Patrick, super fofo, que foi meu aluno de TCC, e Rafael e Samara. Esse do sabonete, acho que devem ter tirado 10, né, gente? O trabalho tão lindo, eu sou tão boazinha, não vou dar 10 para eles, que fizeram um trabalho tão lindo. Agora, esse aqui, eles queriam avaliar, tipo, o tanto que o sabonete derretia. Botaram o sabonete de molho. Tipo, não deu muito certo. Eles botaram o sabonete de molho e acho que eles queriam avaliar o tanto que sobrava sem derreter. Só que eu acho que eles não pararam para pensar. Quando você põe sabonete de molho, o que que acontece com o sabonete? Ele infla. Não necessariamente ele derrete. O sabonete ficou inflado. Aí, só que tava lá o sabonete. Aí acho que eles pesaram o sabonete, mas assim, enfim, não foi tão legal esse trabalho. Eu amo os meninos que fizeram, mas assim, você vê que é um trabalho, mas assim, não teve todo aquele. Hoje em dia eu tô botando o nome dos meninos aqui, vê se pode. Mas foi legal. O Patrick é meu aluno de TCC, foi meu aluno de TCC, adoro ele. E é um excelente aluno. Mas assim, o trabalho deles não ficou tão legal. Mas eu vou lembrar, foi uma tentativa, não, sem dúvida, gente. Mas eu vou lembrar alguns outros trabalhos que eu lembro, assim, teve o da pipoca, que aí o Everson e o Bernardo apresentaram esse artigo da pipoca, e foi exatamente isso. Eles contaram, eles pesaram a quantidade de piruá que ficava, e aí eles pegaram. Só que assim, esses experimentos de cozinha, gente, parece fácil, mas dá uma trabalheira, porque assim, você vai fazer, vou comparar, sei lá, 3 marcas de milho de pipoca, vou comparar, sei lá, panelas diferentes. Então, eles variaram algumas coisas para ser os fatores. Só que aí, cada vez que você vai trocar de uma réplica para outra, você tem que lavar a panela. Então, você lava a panela, tipo, 20 vezes, 40 vezes. O negócio dá um trabalho, gente, que, assim, a gente não imagina quando você pensa por alto. Mas teve o da pipoca, e o que é muito legal nesses trabalhos é que eles conseguem ver quais são as marcas boas, né? Tipo, do Giz, ficou muito claro que o da Faber-Castell é muito melhor. E todos os outros que usam marcas diferentes, assim, você consegue ver diferença significativa. Teve o do balão, o povo pegou, tipo assim, a capacidade de enchimento do balão, mas eles enchiam o balão com água. Então eles pegaram tipo marcas diferentes, pegaram cores diferentes de balão e compararam balão cintilante, balão colorido e balão liso. E aí eles punham numa torneira, abria a torneira e cronometrava o tempo que levava. Aí sim, eles assumiam que o volume de água que estava entrando, né, a velocidade ali que a água estava entrando era a mesma. Então eles controlaram, tanto que eles abriam a torneira e cronometravam o tempo que demorava para o balão estourar. E também a gente viu, por exemplo, que o balão liso ele é muito mais resistente do que o balão estampado. Esse experimento foi legal. Um outro super fofo que as meninas fizeram também foi nessa turma, foi o do sabão de roupa. Gente, tadinha das meninas, elas lavaram muita roupa. Elas pegaram tecido branco, sujaram, aí eles sujaram com ketchup, com coisas diferentes e avaliaram a eficácia do sabão. Aí, tipo assim, lavou com água quente ou lavou com água fria? Então tinha o fator que era a água também. Acho que tinha o tempo também, tinha a marca do sabão.
E aí, como que elas mediam, né? Porque, enfim, você tem que ter uma variável contínua, que é a sua variável resposta. E aí, o que elas faziam? Elas pegaram uma câmera, tiravam uma foto do tecido, depois que ele tinha sido lavado. E aí, elas pegaram aquela foto e liam numa escala de cor. Pegavam alguma coisa que lê uma escala de cor que transforma aquela cor num número. E elas tinham algum equipamento que fazia isso. Mas, gente, as fotos delas, tadinhas, varando madrugada, lavando as coisas. E aí, tipo, eram muitas combinações. E ficou muito legal também. Teve do absorvente feminino, que esse foram os alunos do curso de engenharia de produção, de quando eu dava essa disciplina na engenharia de produção. Então, eles usaram o laboratório do pessoal da física que tinha na faculdade, lá na Federal. E aí, eles pegaram, tipo, várias marcas diferentes de absorvente, né, de menstruação. E aí eles botavam o absorvente numa balança e iam colocando água no absorvente. E aí, eles iam fazendo isso aos poucos até o absorvente vazar. Então, imediatamente no momento que ele vazava, eles registravam o peso, a quantidade de água que tinha. E aí eles compararam absorvente com água, sem água, cobertura seca, cobertura suave. E aí eu lembro que o absorvente íntimos foi o melhor classificado. Desde então eu só compro absorvente íntimos, porque, poxa, se os meus alunos viram que ele é o melhor, né? Quem sou eu para contrariar? Mas foi muito bonitinho esse também. Teve o do batom. Gente, o do batom foi muito engraçado. As meninas, elas compararam quantos beijos que cada marca de batom dava. E aí elas pegaram, tipo, sei lá, algumas marcas e algumas cores diferentes. Batom vermelho, batom rosa. E ficaram beijando o papel. Elas passavam o batom, beijavam o papel e contaram quantos beijos dava até o batom sumir. Gente, elas chegaram no negócio com um rolo de papel beijado, coitadas. Deve ter ficado com a boca até. Muito engraçado. Ficaram com a boca até ardida, né? De tanto beijar papel. Parecendo quando você é adolescente, né? Não sei, na minha época, gente, você tinha um ídolo, você fazia um quilômetro de folha de papel beijado e dava pro seu ídolo. É tipo isso. O povo tá rindo aí. Muito bom. Castanetro, gente. Isso é da minha época. Muito bom, gente. E deixa eu lembrar. Um outro muito legal também. Tá terminando, tá, gente? Esses são os que eu lembro. Era da minha época, né, Adriana? O outro super legal era do detergente. Também agora, quando eu vou comprar detergente, eu sempre lembro desse experimento. As meninas pegaram marcas diferentes, claro, de detergentes e cores diferentes. Cor sabor, né? Sei lá se detergente tem sabor, mas tem limão, coco. Eu lembro que tinha detergente de limão, detergente de coco e o neutro. Já comi, tem sabor. Não sei se é sabor, né, gente? Comi detergente. E o que elas faziam? Elas colocaram um pouco de água no liquidificador e colocaram uma quantidade lá, a mesma quantidade de detergente todas as vezes, e batiam no liquidificador aquela água com o detergente pelo mesmo tempo, a mesma velocidade. E aí elas mediram a altura da espuma que dava. E assim, foi muito significativo que o detergente IP era o melhor, que dava mais espuma, e o detergente neutro. Em todas as marcas, o neutro era o melhor. E aí, coitadas, toda vez elas tinham que pegar, tirar tudo do liquidificador, limpar o liquidificador para fazer de novo. Mas assim, um outro que foi bem trabalhoso também foi o do chocolate. Esse é o penúltimo não, é o último dos que eu tô lembrando. O do chocolate foi a mesma coisa sim. Elas pegaram marcas diferentes, chocolate branco, preto, bem amargo, tal, e avaliavam o tempo de derretimento. Então elas botavam o chocolate lá na mesma chama. Não sei se elas variaram alguns outros fatores e cronometrava o tempo para o chocolate derreter, né? E aí, esse experimento eu lembro que elas tinham que lavar a panela umas 40 vezes, assim, que elas inventaram um monte de níveis. E aí, muito legal, porque o pessoal sempre colocava fotos. Nossa, gente, uma trabalheira, né? Mas, enfim, são os que eu lembro. Eu queria ter todos aqui para mostrar para vocês.
E aí, toda vez que eu faço esse trabalho de novo, o pessoal surgem ideias novas, assim, né? Porque, nossa, dá para viajar muito, assim, quando você pensa em fazer um experimento caseiro, né? Mas é isso, gente. É bacana. Lá na, Hum? lá na UFBA tem uma disciplina logo assim no início, que não tem muito pré-requisito ela não, ela é mais aberta assim, né? Aí geralmente o pessoal às vezes vai puxando assim por esse lado para até motivar o aluno, né? Com algumas coisas assim que dá para fazer. Aí eu lembro muita coisa assim diferente também. E uma das coisas que me marcou muito é um que ela botou para ver se tinha diferença da Coca-Cola e da Pepsi, que o pessoal vive dizendo: ah, eu não bebo esse, eu prefiro Coca, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Aí ela botava repetição dos copinhos, né? Um repetido e outro, e fazia a pessoa esperar. E não sei, não me lembro exatamente como ela fez para medir, mas eu sei que ela botou isso e no final tinha diferença. Pelo menos o pessoal não acertou. O pessoal não acertou a diferença de Coca-Cola e Pepsi. Gente, que babado, adorei. Isso é muito sério, gente. Como não tem diferença entre Coca-Cola e Pepsi? Eu acho que um dos então ele ficou se achando, né? Eu não gosto mesmo de Pepsi, eu prefiro Coca-Cola. Eu percebo de longe, se achou, mas eu não sei, não tenho. Ele estava rindo porque ele disse. Não, super legal. Deixa eu mostrar o meu. João Pedro falou, dá para fazer isso com cerveja. Não, eu pensei exatamente isso, porque você vai pegar todo mundo e fala assim, não, eu só tô branco, eu só tô branco, eu só tô Skol. Não, gente, eu assim, eu acho que as Brahma, Skol, Antártica ia ser tudo igual mesmo, mas Coca e Pepsi é diferente, putz. Mas lá o pessoal E errou, o viu? que? Você quer compartilhar o seu? Pode Eu quero compartilhar mostrar comigo. rapidinho dos meus alface. Claro! Rodrigo falou, Brahma não, diferenciado. Gente, eu Proibida é gosto horrível. A única só que eu sei, o resto pra mim é tudo igual. Não é, você vai mostrar pra gente Heineken é diferenciado, é verdade. Heineken é a minha preferida. É, gente, fazendo analogia ao álcool, né? Que coisa feia. Mas vamos Eu tô lá. aparecendo. Ah, que legal! Os pezinhos de alface, os famosos pezinhos de alface. Da Adriana, a Hanna falou, vai ter chopp quando tudo isso acabar. Ah, gente, poxa, né? A gente tem que poder tomar uma cerveja, né? No final do semestre, mas não sei, acho que não vai dar. Aí sim, hein? Conta pra gente, Adriane. Que Adriana, a gente não tá conseguindo te ouvir direito, tá cortando. para o tela aí é né, e são na rua. Agora, Adriane, a gente não tá conseguindo te ouvir direito. Que pena, porque eu acho que quando você coloca a imagem. não melhorou? Uai, fala aí, vamos ver. Não, tudo bem. Mas, mas era sobre isso, tipo de irrigação e a posição no a posição que estava na tábua, né? Porque tinha uma parte que pegava mais sol e outra menos sol no meu quintal. Então, eu aleatorizava todos os dias, 5h15 da tarde. E aí ia aleatorizando, mudava a posição deles. E aí eu tinha o tipo de irrigação que eu botava um tanto de irrigação diferente na seringa, eu media na seringa, e aí tinha o espécie que recebia água todo dia, e tinha os espécies que recebia dia sim, dia não. E aí no final eu estava vendo o tanto de ramificações
e folhas, né? Para ver de acordo com a água que eles recebiam. E aí eu vi que quem recebia não tinha diferença assim na altura da alface entre os dois grupos de acordo com a irrigação. Mas aqueles que recebiam água todo dia tinha correlação do número das ramificações e folhas. Então eles eram mais cheinhos. Então, não sei, não lembro exatamente direito assim, não, mas assim, em linhas gerais, era isso. Aí eu falei assim, molha sua plantinha no final. Mas foi muito legal, gente. É muito boa essa disciplina. Esperei ansiosamente por essa disciplina e agora aconteceu isso. Pois é, né? Acho que a ideia da plantinha seria a minha ideia no momento. Super legal, Adriane. Acho que é isso, né? Depois a gente vê o tanto de trabalho que dá, né? Quando a gente vai fazer algum experimento em casa, mas é muito bacana, gente. Obrigada por compartilhar. Gente, olha só, só para fechar aí, eu deixei um exercício no final da apresentação da aula, tá? É um experimento que tem um fator fixo, um fator aleatório. Então, eu vou deixar para vocês fazerem aí, não é para entregar, tá? Mas se vocês quiserem fazer e tirar dúvida, a gente conversa na próxima aula, tá? Então, aqui, foi conduzido o experimento para se determinar se a temperatura do forno e a posição no forno afetam a densidade de um ánodo de carbono. As posições no forno foram selecionadas de modo aleatório, resultando em um experimento de modelo misto. Então, o que acontece? A temperatura, ela é uma variável numérica. Gente, variável numérica, a gente não existe falar que é fixo ou aleatório, a gente trata como fixo, tá? E a gente pode colocar no modelo linear, igual a gente fez no modelo de regressão, avaliar o efeito quadrático, fazer interpolação, mas fator numérico a gente assume sempre que é uma variável categórica aqui na ANOVA e é fixo. Agora, nesse caso, a posição no forno é aleatória, tá? Então, temperatura fixo, posição como aleatória, vocês vão analisar esses dados. Eu coloquei aqui o comandinho já para ler no R. Escreva um modelo estatístico apropriado. Então, vocês vão escrever a equação do modelo, né? O I varia de 1 até tanto, J varia de 1 até tanto, colocar tudo bonitinho. Realizar a nova, testar as hipóteses, estimar as componentes de variância, né? Então, aí a gente vai ter a variância da temperatura e a variância da interação, e estimar os efeitos principais. Desculpa, gente, a variância do fator aleatório, que é a posição, tá? Então, estimar as componentes de variância. A variância devido ao efeito da posição no forno, que é o fator aleatório, e da interação. Estimar os efeitos principais para a temperatura, que é o fator fixo. E calcular intervalo de 95% de confiança para a densidade em cada temperatura. Basicamente, é tudo que a gente fez aqui no exemplo, tá? Para vocês aplicarem. Aí quem quiser olhar, fazer, depois eu vou passar exercícios para vocês entregarem sobre essa parte de efeitos aleatórios. Esse exercício aqui ainda não é para entregar. Mas se alguém quiser fazer e já descobrir se tem alguma coisa no R que roda o modelo misto aí, de forma mágica, a gente agradece. E uma outra coisa é que gente, uma coisa importante. Segunda-feira eu não vou dar aula, tá? Na segunda, eu vou fazer um seminário com uns colegas de um grupo de pesquisa que eu tenho, e isso, na verdade, vai ser na parte da tarde. Vai começar às 2, enfim, o seminário online, claro, e aí eu não sei bem que hora que vai terminar, eu não queria ter que me preocupar muito, porque a gente custou conseguir marcar. E assim, acho que é bom vocês darem uma descansada também de mim, que aí a gente retoma na quinta. Eu vou elaborar um cronograma agora para esse final do nosso curso. Final, assim, a gente ainda tem, sei lá, 10, 11 aulas aí, mas eu vou elaborar um cronograma porque a gente tem bastante conteúdo para cobrir ainda, muita coisa importante que eu quero falar, tá? Então, e eu vou elaborar também uma distribuição melhor dos pontos na disciplina, dos pontos da segunda vai. A gente teve o artigo que vocês apresentaram, que conta para a segunda vai. Teve também um exercício que eu tinha deixado para entregar no Moodle que entra na segunda vai, mas eu já vou estruturar melhor a distribuição de pontos para vocês ficarem sabendo como vai ser e como que vai ser o conteúdo nas próximas aulas. Então, segunda-feira eu não vou dar aula, tá?
Beleza, gente? Então tá bom. Bom, é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Bom final de quinta-feira e bom fim de semana para vocês, tá? Fiquem bem. Um beijo, galera.